queria desejar uma boa noite para todo mundo que está assistindo aí e queria falar que a gente vai falar hoje sobre web hacking, um pouco sobre o web hacking, as vulnerabilidades mais requisitadas, as vulnerabilidades que mais existem, as vulnerabilidades que mais são exploradas dentro do web hacking, tá? A gente escolheu eu já acho que já teve 3 aulas já de web hacking aqui na comunidade de TDI, porque hoje é muito mais fácil você conseguir construir uma aplicação até pela facilidade de módulos, de frameworks que tem no mercado. Para você conseguir construir uma aplicação web e colocá-la no ar é muito mais fácil. Hoje você, por exemplo, paga, sei lá, uns R$ 25 por serviço de hospedagem aí, bota um site lá e o site está disponível para todo mundo. Então a pessoa não precisa baixar no telefone ou não precisa baixar para o computador. Então, como ele é muito abrangente no mercado, a gente consegue ter muita coisa para se estudar em cima, tá? Eu me baseei num top 10 do ASP, tá? Eles lançam, acho que no triênio de 3 em 3 anos, eles lançam sempre as 10 vulnerabilidades web que são mais exploradas, mas eu foquei em algumas aqui numa aplicação chamada DVWA, que eu vou mostrar para vocês aqui. Mas a ideia não é chegar e fazer junto com vocês, eu quero aguçar esse sentido de vocês. Eu vou explicar mais ou menos como é que a gente pode chegar à conclusão que tem aquela vulnerabilidade, onde a gente pode estudar aquela vulnerabilidade, tá? Além do DVWA. E também mostrar alguns passos que eu faço para poder facilitar a vida de vocês aí quando vocês estiverem procurando por alguma vulnerabilidade web, beleza? Alguns já vão estar familiarizados com o que eu vou estar falando aqui, só que outros não. Esse é um assunto mais básico, tá? Eu não vou me estender muito para avançado, mas é a base de tudo. Hoje, se tu entende como é que funciona uma requisição, um HTTP, tu consegue praticamente fazer qualquer coisa dentro do ethical hacking. Por exemplo, você consegue modificar uma requisição de man in the middle, por exemplo. Não é um ataque web, mas como você tem uma base sólida de web hacking, de ataque web, você consegue levar ele para outras vertentes, beleza? Então, por isso que a gente quis trazer aqui para vocês a parte mais de web hacking, beleza? Eu vou compartilhar a tela aqui. Share screen. Bom, deixa eu aumentar aqui. Como eu falei para vocês, a aplicação que eu vou estar usando é a DVWA, tá? DVWA tem disponível aí na internet, eu mando depois o link de download para vocês, mas não é muito difícil de encontrar, tá? É só a gente fazer o download, instalar ela com o Champ, dá para instalar com a Apache, dá para fazer um monte de coisa com ela, instalar com o LAMP também, e ela é feita para a gente fazer esses testes web, tá? Então a gente vai aprender dentro dessa plataforma aqui muitas coisas que são voltadas para a web, beleza? Algumas delas eu não vou abordar, porque eu acho que não vai precisar, tá? Se vocês estiverem acompanhando aí com o DVWA, já tem instalado, eu troquei o level de segurança dela para baixo, tá? Por que eu fiz isso? Porque hoje a gente vai começar com um caminho mais baixo, a gente vai começar com o básico do básico, para aí a gente conseguir construir uma base sólida, tá bom? Primeira coisa que eu queria falar para vocês é que está muito presente em web hacking é o brute force. Todo mundo hoje sabe o que é o brute force, que é o ataque de força bruta, onde a gente, ou na mão, tá? Eu posso ficar tentando aqui, colocar qualquer usuário e senha, tá? Até digitei meu nome errado aqui, mas eu posso tentar ou na mão, ou usar algum script, ou usar alguma ferramenta automatizada para fazer isso. O que o brute force faz? Ele pega uma lista, tá? De usuários e senhas possíveis, tá? Pode ser até usuário, pode ser só a senha ou pode ser só o usuário. Porque, por exemplo, dentro de um WordPress você tem algumas técnicas lá que você consegue descobrir o usuário que tem naquele banco ali, ou que fez a postagem e tudo mais. Então você precisa descobrir a senha dele. Então você vai fazer um brute force para descobrir aquela senha. Então não precisa passar o usuário e senha. Por isso que eu falei que pode ser um ou outro, beleza? Em que consiste o brute force? Brute force
é para a gente conseguir, através de força bruta, através de adivinhação, conseguir acessar uma conta com acesso privilegiado. Pode ser que sim, pode ser que não, mas acessar uma conta, tá? É, como a gente faz isso, tá? A gente tem um campo de usuário e tem um campo de senha. Então, se eu digitar aqui, tá? Porque eu sei a senha, admin, eu consigo entrar na minha página protegida, que é a minha área do administrador. Beleza? Só que eu não sei isso, digamos que eu não sei. Então, eu vou jogar lá esse campinho aqui de username e vou jogar o campo de password lá na minha aplicação. Pode ser até um hardware, por exemplo, pode ser um burp switch, e dizer para ela que eu quero tentar fazer força bruta através de uma lista ou através de alguns usuários que eu montei, tá? E ele vai tentar fazer até ele conseguir dar o status de que conseguiu fazer esse login aqui, tá? Então é simplesmente isso que você passa para a aplicação. Passa o usuário, senha e qual a mensagem que ele dá quando tem sucesso, tá? E uma das ideias da gente trazer aqui nessa aula também são ideias de você se proteger, tá? Então, quem faz programação web aí, seja PHP, Node.js, tanto faz, tem tanta linguagem aí para a gente conseguir programar web. Se você é dessa área e curte segurança também, tá aqui por acaso, você vai gostar dessa live aqui também, tá? Algumas formas da gente se proteger com brute force. Primeira coisa que a gente pode fazer é colocar um limite de tentativas naquele campo ali, tá? Isso eu estou falando de um bloqueio de aplicação. Isso eu desenvolvo que a minha aplicação não receba. Então, por exemplo, eu tentei admin com a senha 123, tentei admin com a senha 1234. Se eu errar a senha 3 vezes, ele pode bloquear aquela conta ali para que, identificando que ela está sofrendo um brute force, então eu não vou conseguir, mesmo que eu acertar a senha, eu não vou conseguir usar aquela conta ali, porque ela está bloqueada, tá? Isso é um bloqueio de aplicação. Outro bloqueio que a gente pode fazer é quando a gente bota um off na frente, que é o Web Application Firewall. Ele é um firewall voltado só para a parte de website. Então ele já tem alguns comandos ali para proteger de SQL Injection, XSS e Brute Force também. Então a gente pode fazer baseado no AF. Só que a gente também pode fazer baseado em tentativa e erro. Por exemplo, hoje tem um serviço, se eu não me engano, caramba, agora me fugiu o nome, mas depois eu mando para vocês, que você coloca o seu DNS no site, você hospeda o seu DNS no site, e ele faz toda aquela parte ali de fazer a conversão do nome para o IP. Só que antes disso, ele passa por um off deles que valida se está tendo tentativa de brute force ou não, tá? Então, na hora que eu tentar fazer, sei lá, 5 requisições para a mesma página, eu já vou tomar um bloco, eu não consigo nem mais acessar o site. É uma maneira de também proteger por brute force. E tem outra maneira também, que é a mais implementada nos sites, que é a gente colocar o CAPTCHA. O CAPTCHA é aquele que você marca uma árvore, marca uma ponte lá do Google. Exatamente isso. Ou você tem que digitar algumas palavras nele. Então é assim que a gente protege o brute force, tá? E também tem outra aqui que eu já ia esquecer de falar. O brute force, ele também, a gente consegue proteger ele trabalhando com 2FA, que é duplo fator de autenticação. Tá? Então, se eu colocar usuário e senha aqui, ele vai me pedir um código que ele mandou para um outro dispositivo meu, mandou para o e-mail, mandou para o meu celular. Então, eu insiro esse código aqui e daí eu consigo logar na página. Se eu estiver fazendo brute force, eu não vou conseguir fazer isso, porque eu não vou ter acesso a outro dispositivo. Beleza? Só tomar uma água aqui. Show de bola. Bom, o segundo que eu vou falar para vocês aqui é o File Inclusion, tá? Esse daqui tá ligado diretamente a falhas do PHP. Não é muito bem uma vulnerabilidade, mas é mais uma falha de implementação. O que acontece, tá? Digamos que eu tenho um site padrão. Esse DVWA, ele funciona, por exemplo, com esse header aqui em cima, com esse menu aqui do lado, com essa barra aqui, esse footer aqui embaixo. Ele funciona desse jeito, é sempre assim, são os padrões desse site. E eu tenho algumas coisas que mudam aqui no meio. Por exemplo, mudou de file upload aqui, agora file inclusion. Então, o que as pessoas fazem, tá? Elas colocam um include
beleza? Dentro do PHP, ele fica mais ou menos include, abre parênteses e bota o arquivo PHP ali, tá? O que ele vai fazer? Ele vai incluir esse código desse arquivo que ele vai lá dentro do servidor pegar e vai colocar nessa página, tá bom? Então, por exemplo, se eu trocar aqui para file 1, ó, ele voltou. Então, se eu tentasse pegar, sei lá, os shadows do Linux, se eu tentasse pegar o PSWD, aqui não vai funcionar porque eu estou usando o Windows. Mas sei lá, se eu tentasse pegar o arquivo, digamos que tem um arquivo abobrinha.txt lá dentro, tá? Ele não está mostrando para mim, porque não tem um arquivo lá dentro, mas se eu criasse, teria. E ele não inseriu nada aqui no meio, justamente porque não tem. Então, qual é a falha que a gente tem nesse file inclusion? E tem muito site com isso, tá? Por exemplo, eu consigo pegar o arquivo de senhas do Linux, consigo pegar o arquivo de usuários. Muitas das vezes eu consigo até pegar um pub, tá? Uma chave pública de uma máquina, e se derem mole, a gente consegue fazer uma key com aquilo ali e acessar a máquina via SSH, se for o caso de um Linux, tá? Mas muitas vezes as pessoas às vezes deixam até arquivos de backup. Eu já peguei casos desse que as pessoas deixam arquivo de backup do site dentro da pasta do www.data, tá? Então eu consigo fazer aquele download ali, consigo ver todos os códigos-fontes, consigo descobrir senha de banco, consigo descobrir senha de aplicação, de API que consome, consigo descobrir tudo ali, beleza? Você deve estar se perguntando, Pedro, como é que eu descubro se tem essa vulnerabilidade de include ou se não tem, tá? Quando a vulnerabilidade é de include, tá? Eu sei que é meio idiota falar isso, mas as pessoas não abandonam esse interrogação page aqui, tá? Sempre vai ter alguma coisa na URL que vai mandar para aquela página ali, tá? Às vezes pode até estar bonito. Por exemplo, tem como fazer uma proteção na htaccess, tá? Que você, em vez de receber page aqui, você recebe só a abobrinha. E o teu PHP vai interpretar como abobrinha.txt, que ele está recebendo aquela variável ali via get, tá? Mas, se você estiver querendo pegar um arquivo .php e sempre for .php, você vai conseguir fazer. Não é uma proteção muito boa, mas é uma coisa que a gente consegue descobrir. E outra coisa também, quando você tiver, por exemplo, tentando procurar as falhas de file inclusion, você pode simplesmente chegar aqui e digitar qualquer coisa, tá? Deixa eu só voltar aqui. Digitar qualquer coisa, que como eu digitei a abobrinha ali, ele vai mostrar. O warning, ele não conseguiu abrir o arquivo, ou o arquivo ou o diretório não existem, tá? Não existe arquivo. Beleza? Então, assim a gente descobre os erros, através dos erros que tem um file inclusion naquela página ali que a gente tá fazendo os testes, tá? E como é que a gente pode se proteger a file inclusion? Bom, primeiramente, isso daqui é uma parada que, para mim, não devia nem existir, tá? Mas existe. Tem muita gente que usa isso para fazer conexão de banco de dados. Isso daí eu até entendo, porque não é nada que fica visível na página, né? Não é nada que entrega para o usuário alguma coisa. Sim, são arquivos de funções. Então, até aí, tudo bem usar o include. Só que quando eu já começo a tratar isso no front-end, na tela do usuário, no GUI, eu acabo tendo um problema com isso, tá? E qual o tipo de problema? Exatamente esse que eu estava mostrando para vocês, que eu consigo pegar qualquer tipo de arquivo. Formas de me proteger a isso. Usando o include. Eu posso usar o include ao contrário. Em vez de eu ter um menu, um header e um footer e ter o meu arquivo, eu tenho o meu arquivo e incluo o footer, o menu aqui do lado e o header, tá? O que isso vai proteger minha aplicação? Vai proteger que eu não vou precisar passar nenhum parâmetro para ela. Então, ela vai sempre pegar o menu, vai sempre pegar o header, vai sempre pegar o footer. Então, eu não vou conseguir dar para o usuário algo que ele possa alterar e, consequentemente, fazer algum tipo de invasão naquele website ali. Beleza? Vamos passar para o próximo aqui, que é o file upload, tá? Muita gente vê o file upload como vilão, tá? Tem sites que
grandes que já foram implementados, tá? Eu confesso para vocês que eu já dei um vacilo desse de implementar no meu PHP um file upload e a minha validação não estava funcionando, eu não testei isso. Então, o que, que pode acontecer daqui? Digamos que eu estou querendo pegar esse site aqui, beleza? Eu estou querendo fazer conexão via SSH. Essa é uma máquina Linux e hospedada esse site, e eu quero fazer uma conexão via SSH, só que eu não tenho usuário nem senha, beleza? Então, o que, que eu posso fazer? Eu sei que o PHP está rodando com www.data, que é o usuário padrão do Linux para rodar o Apache e rodar os arquivos de .php. Tá? Então, eu consigo pegar esse usuário se eu rodar algum arquivo PHP que faça um shell reverso para minha máquina que é atacante. Então, quando eu clicar aqui em escolher arquivo, eu vou pegar o arquivo .php que está envenenado. Isso daí tem vários tutoriais de como fazer na internet, tem no GitHub. Vou fazer o upload e nesse upload, o que, que vai acontecer? Ele vai jogar lá dentro de um lugarzinho lá, onde, sei lá, /upload, arquivo envenenado.php. Mediante isso, eu vou vir aqui na URL e vou executar esse meu PHP. Então, vou colocar arquivo envenenado.php. Na medida que eu fizer isso, ele vai executar, vai gerar um shell reverso e eu vou conseguir acessar a máquina, tá? Tem casos de a gente até conseguir fazer upload de .exe, tá? Vou fazer um upload de teste, um txt que tem aqui, debug log. Ó, tá vendo aqui? Ele me entregou aonde que ele estava salvando isso. E ó, vamos tentar acessar aqui. Bom, depois a gente roda um DB aqui para descobrir. Mas ó, ele entregou aqui pra gente aonde ele estava salvando e que ele conseguiu salvar um TXT. Só que olha só que estranho, ele salvou o TXT e ele estava falando que era um upload de imagem, tá? E onde está o erro nisso e onde a gente pode corrigir isso daí? Primeiro, se a gente for fazer o upload de imagem, é o upload de imagem, vai ser .png, .jpeg, .bmp, que é bitmap, vai ser ponto qualquer coisa que seja imagem, mas não deixar, por exemplo, um TXT rolar solto aqui, beleza? Nisso também a gente consegue proteger mediante a própria parte do HTML. Só que eu vou te falar que é seguro? Não, não é seguro. Mas se o cara for burro e não conseguir entender de HTML, que é o básico num cara que quer fazer teste em web, né? Entender pelo menos a estrutura do HTML, entender que aquilo ali consegue ser alterável. Então, eu consigo nesse file aqui, input file, ter um file type, tá? Que vai me dizer, ó, aceito asterisco.png, asterisco.jpeg, e vai me dizer todas as coisas que eu posso aceitar naquele campo ali. Só que eu posso alterar, né? Se eu der um Ctrl Shift U, se eu não me engano, ou um F12, que é mais fácil, eu venho aqui, tá? Como ele não tem, eu venho aqui e altero o que ele precisar aqui, beleza? Tá, e o que eu ganho com isso? Você ganha um fator de proteção nesse teu arquivo, tá? Outra coisa que você pode fazer uma proteção via JavaScript, por exemplo. O JavaScript vai lá dentro do arquivo, tá? Você fez o upload do arquivo, ele guardou em cache. O JavaScript foi lá, validou a extensão do arquivo e daí ele dá o ok pro servidor e fala assim, ó, servidor, pode ir lá, pode fazer o upload. Aí o back-end vai lá e faz o upload para dentro dessa pasta aqui, Hackable Upload. Beleza? Assim, a gente consegue alterar isso? Consegue, mas não tão fácil quanto se tivesse aqui nesse HTML, tá? Outra forma da gente travar isso, tá? Outra forma da gente travar é travar no próprio back-end. Eu, por exemplo, posso pegar um arquivo, só aceitar arquivos de imagem, né? A gente está falando de imagem, então vamos lá. Pegar um arquivo .jpeg e o meu back-end, tá? O meu arquivo de upload aqui, isso a gente está falando de uma aplicação orientada a objetos, tá? Porque tem aplicação que roda tudo na mesma PHP e vão-se embora. Mas eu tenho um arquivo que recebe e um arquivo que manda, tá? Que essa view nossa aqui é que manda e o nosso controller é quem recebe
esse arquivo. E o controller vai ser responsável por receber esse arquivo, validar se o arquivo está na extensão correta, tá? E fazer o upload para dentro da máquina, beleza? Até aí tudo bem. Tem formas de a gente burlar isso? Tem. Só a gente alterar para a extensão que ele está pedindo. E como nos proteger um pouco a mais usando a ideia do controller? A gente pode colocar file limit, tá? Porque tu sabe que um arquivo de imagem, não, sei lá, uma foto para perfil, tu não precisa que ela passe de 2 megas, certo? Se tu fizer XE, que gera um shell reverso, ele vai passar de pelo menos uns 10 megas, beleza? Show? Então, bloqueando isso daí, a gente também consegue ter essa segurança a mais. E tem outras coisas também que outras pessoas fazem, que eu já vi um artigo na internet de um cara falando sobre isso, que ele agendou no cron tab dele para rodar de minuto em minuto. Dentro dessa pasta aqui, por exemplo, Hackable Upload, tá? Ele ia lá na pasta, fazia o Linux testar o arquivo. Então, por exemplo, o cara mandou um arquivo .php, mas estava .jpeg, mas era arquivo de PHP. Ele testa aquele arquivo para saber se é uma imagem, se não for, ele já logo deleta. Então, é uma proteção a mais. Eu achei até interessante isso que ele fez. E também tem uns sites que a gente consome uma hash API deles e eles fazem um teste naquele arquivo ali para saber se o arquivo está infectado com alguma coisa, tá? Então são vários jeitos da gente proteger para o file upload. Tem muita gente que larga do jeito que está aqui, só coloca um file type lá, o upload acabou, e não se preocupa com isso, tá? Bom, vamos lá. SQL Injection. SQL Injection a gente falou na minha quarta aula aqui, que se eu não me engano foi no mês passado, aqui no canal do Técnicas, sobre SQL Injection. O que SQL Injection quer dizer? Tá? SQL Injection é quando a gente consegue fazer uma injeção de SQL. Ah, Pedro, que idiota, você só traduziu. Mas não, é exatamente isso que a gente precisa fazer. A gente coloca um 1 aqui, ele aceita um. A gente bota o 2, ele aceita o 2. Então quer dizer que se a gente escrever qualquer abobrinha aqui em cima, ele vai aceitar, beleza? E aí que tá a nossa chave para descobrir como o site está vulnerável a SQL Injection ou não, tá? Então ele vai te dar o erro, tá? O SQL Injection ele surge com uma falta de tratamento tanto da entrada quanto da saída daquele código SQL ali. Então eu não estou tratando a entrada, então eu consigo colocar qualquer coisa. E eu também não estou tratando a saída, porque está saindo qualquer coisa. Então, quando eu consigo gerar um erro daquele SQL ali, então praticamente 99% das vezes vai estar vulnerável a SQL Injection, tá? Por exemplo, se eu colocar para fechar essas aspas aqui, tá? Estou fechando primeiras aspas, ou 1 = a 1, tá? Ó, pode ver que como eu coloquei uma proposição aqui que era verdadeira, ele trouxe tudo que tinha dentro daquele banco ali para mim. Então ele fez um select, seleciona um ou tudo que tiver aí dentro, tá? Justamente porque não está tratando a entrada. Como é que a gente poderia resolver esse cara aqui? Por exemplo, eu poderia validar se todas as entradas são de um tipo inteiro. Se ele for um inteiro, logo a gente está procurando um ID. A gente só cairia no problema de eu conseguir consultar qualquer ID aqui dentro se for um inteiro. Mas eu não teria aspas simples, não teria OR, não teria espaço. Então, quando eu trato ele como uma string, pode ter certeza que isso daqui vai acontecer, tá? Tem outra forma da gente tratar isso também, beleza? Como é que a gente pode tratar isso? Usando PDO MySQL, tá? PDO MySQL é diferente do MySQLi, que é injetado dentro do PHP, tanto que nas novas versões o SQLi vem desabilitado, o PDO MySQL vem habilitado lá no php.ini. Por quê? Porque ele é mais seguro. Ele já, de fábrica, já tem os tratamentos que precisa para saber se aquilo dali é uma injeção de código malicioso ou não, tá? Mas se tu quer uma dica, nunca, mas nunca nessa vida, coloque um input para consultar direto no teu banco, tá? Você pode colocar um input, você pode tratar esse input no controller, o controller ir lá no banco buscar, o banco responde para o controller responde para view, tá?
que é esse carinha aqui onde a gente está vendo. Isso eu estou falando, claro que dentro de um modelo MVC, né, que é Model View Controller. Tá? Então, quem sabe de PHP, está estudando PHP, sabe o que isso quer dizer. Então, eu tenho interfaces, digamos assim, separadas para poder tratar o que é o que. Então, aqui eu não estou fazendo tratamento nenhum, como eu disse para vocês. Então, eu estou juntando a view direto com o model, com o banco. Então, isso daqui, certeza que vai dar caca, vai dar problema, tá? E outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o XSS. Esse XSS, eu vou mostrar para vocês a diferença desse XSS aqui, mas vamos lá. O que acontece no XSS, tá? Cross-Site Scripting. É quando eu consigo inserir naquela página ali alguma coisa que seja scriptável, tá? Ou consigo alterar algum valor daquela página ali. Então vamos lá, se eu der um select aqui, olha que engraçado, ele me trouxe que o default era English. Só que se eu botar aqui português, olha, ele alterou aqui, certo? Só que ele não tinha. Vamos ver, F5. Opa, eu tenho que tirar isso aqui. Ó, ele não tem a opção português. Então, eu fiz uma injeção, tá? Um cross-site script, eu injetei na view, tá bom? Não foi SQL, não foi HTML. Eu injetei na view da minha parada aqui, a sigla português. E o que isso pode, sei lá, pode ser bom para mim? Digamos que eu tenho opção de fazer um cadastro no site ou alterar o meu cadastro, tá? Eu já vi disso acontecer. Aí tem lá, nome, telefone, endereço, e-mail, usuário, senha e acesso administrativo, tá? Só que o meu acesso administrativo estava user aqui, beleza? E eu não consegui alterar de jeito nenhum, tá? No caso que eu fiz, foi entrar aqui em inspecionar, apertar F12, trocar o valor do option aqui para admin, tá? Admin. E enviei. No que eu enviei, ele conseguiu alterar meu usuário virou administrador naquele sistema ali, tá? Então, se eu quisesse fazer isso aqui, era só colocar admin aqui em cima, porque ele tá me deixando inserir aquilo dali em um objeto da página. Então é isso. XSS é quando ele te deixa inserir naquela página ali, só que o DOM XSS é quando você consegue inserir em algum elemento da página. Eu poderia inserir nesse button aqui, poderia inserir como inserir nesse option, select aqui, como poderia inserir com qualquer outro elemento que tivesse na página. Beleza? O XSS Reflected é aquele que vai durar só aquele tempinho ali. Você vai conseguir fazer alterações a nível de view, mas ele vai durar só aquele tempo. Se tu der F5, ele vai morrer. Então, vamos lá. Vamos digitar aqui. What's your name? Pedro. Tá? Aí ele me deu um Hello Pedro aqui. E se eu quiser fazer alguma coisa além disso, tá? Posso botar um script e botar um alert? Posso. Posso botar um script e botar um console log? Posso também. Mas eu também posso inserir HTML, tá? Então vou botar aqui font size 15. Vou botar, se eu não me engano, isso aqui. Pedro. Vou dar um barra fonte. Opa. Um barra fonte, fechar o script, fechar o font tag e strong. Vou mandar fazer um submit. Ó, botei ele grandão e ainda botei em negrito, tá? Então eu conseguiria fazer qualquer coisa aqui dentro da página. Eu conseguiria, por exemplo, se eu quisesse inserir um jogo em JavaScript aqui. Sei lá, vou procurar aqui na internet só de sacanagem. JavaScript Flappy Bird. Vamos ver se tem. Flappy Bird. Tô procurando aqui. Acho que eu vou pegar ele em HTML5. Flappy Bird. Flappy Bird Online. Será que eu acho?
Aí, Flappy Bird. Ótimo. Achei aqui. Aí, agora a gente vai incluir ele aí dentro desse carinha aí. Então, opa, cadê meu mouse? Eu posso vir aqui, botar um iframe, né? SRC, meu Flappy Birdzinho e fechar meu iframe. Vamos ver se vai funcionar. Olha que beleza. Vamos jogar Flappy Bird aqui no site dos outros, se desse para enxergar. Mas dá para aumentar a tela aqui se a gente quisesse. Então é isso que é o XSS refletido. Então a gente consegue, através de um input ou de qualquer outra coisa que insira naquele site ali, a gente consegue modificar a view dele, tá? E o refletido é porque se eu apertar F5, opa, tem que tirar esse cara aqui também para funcionar, né? Acabou. Não tem como mais eu pegar aquele código do Flappy Bird que eu deixei rodando ali, tá? E o XSS Storage já estava até testado aqui, literalmente. É aquele carinha que vai fazer o XSS que a gente fez lá do Flappy Bird, só que vai fazer isso para sempre. Então, eu já tinha digitado aqui, ó, um teste, tá? Um alert teste, e ele fica para sempre. Então, toda vez que eu der um F5, teste, 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 tá? Vou dar um enter de novo aqui. Teste, ok, 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 ok. Deixa eu bugar a parada. Sair e voltar. Show. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui. Sei lá. Botar dentro desse carinha aqui um script tag, né? Alert. Ah, poxa vida, fique ligado no curso, hackeando com Android, fazendo um mexãozinho rapidinho aqui, tá, Bruno? Ah, então, uma forma de se proteger isso é exatamente isso que está mostrando aqui, que ele tem a parte de bloqueio de caractere, tá? Então eu não vou conseguir fazer uma coisa muito grande aqui. Mas vamos lá. Vou dar um sign aqui, ó, hackeando com Android, beleza? E aquilo ali vai ficar para sempre. Toda vez que eu entrar nesse site, toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, eu vou encontrar com hackeando com Android, beleza? Show. Já mostrei para vocês algumas das. Ah, peraí, eu esqueci de falar. O XSS, como é que a gente protege o XSS? Tem algumas features, tá? Tem alguns frameworks hoje no mercado que já cuidam do XSS e já cuidam para que ele não seja inserido na página, beleza? Tá, tem coisas que a gente pode fazer também. Podemos trabalhar justamente com a parte de Model View Controller, onde a gente faz o tratamento do dado, a gente pode até verificar se tem um script tag, se tem algum script HTML, tá? Tem um comandinho do PHP, eu vou pesquisar aqui para mostrar para vocês. Strip underline tags, é assim, ó. Cadê meu mouse? Perdi meu mouse. Achei de novo. Strip underline tags. Aqui dentro você vai colocar sua variável. Se eu colocar, por exemplo, acho que não vai funcionar aqui se eu colocar. Mas, enfim, eu colocando esse HTML aqui, ele vai me retornar vazio. Por quê? Porque tudo que for tag de HTML, ele vai cortar e vai me entregar só uma variável só com o que eu preciso. Então, se eu colocasse HTML João aqui, ele só ia me entregar o João, ia cortar as tags que tem daquele HTML injection ali, do XSS e tudo mais. Tá? É uma forma de se proteger também para o XSS. Mas eu recomendo sempre um off, que nem eu falei para vocês, do Web Application Firewall, e também usar algum tipo de framework junto com o seu PHP para potencializar a segurança que você tem na sua aplicação, tá? Falamos de brute force, falamos de file inclusion, file upload, SQL injection, XSS, XSS refletido, DOM e XSS storage, tá? Agora eu quero mostrar uma parada para vocês aqui dentro do Kali. Deixa eu acessar ele aqui. Que são as ferramentas que a gente tem para poder utilizar no nosso dia a dia como pentester
web. Mais um merchan. Então, vamos lá. Aqui dentro do Web Application Analysis, tá? O que a gente tem aqui? Vamos abrir aqui. Esse WP Scan, tá? Ele está dentro de CMS, o framework, porque ele faz verificação de WordPress. Então, por exemplo, ele verifica vulnerabilidades da versão, ele verifica a versão, te fala se aquela versão ali está vulnerável ou não, se tem algum plugin, ele consegue fazer até um get lá das informações e consegue também pegar os usuários, listar os usuários, tá? De uma aplicação de WordPress. Hoje, o WordPress domina a parte dos blogs. Acabou essa ideia de que Blogspot era o blog do momento. O WordPress hoje é o blog do momento, porque ele, além de blog, ele consegue fazer e-commerce, consegue fazer Moodle, que é a página de educação, né? Que é mais voltada para a parte de educação. Então, como ele é um framework, né, um CMS, é muito abrangente no mercado, ele tem várias utilidades, acaba que ele é muito visado também, tá? Hoje em dia, a gente recomenda você ter um WP, ter um WordPress, tá? Atrás de um off, tá? Porque hoje não dá para eu te falar assim, tem uns plugins lá de Firewall Application para o WordPress, só que eles não prestam, tá? Tem muitas vezes como burlar eles, e também tem aquela questão que você não consegue ficar 100% ligado no que está acontecendo. Então, digamos que aquele teu Firewall que está instalado como plugin no teu WordPress tá com uma versão vulnerável e tu não sabe, porque tu não vai abrir teu WordPress todo dia. Se tu estiver falando de uma empresa aí, tá falando de uma empresa com 60 WordPress, sei lá, uma empresa grande, tu não vai olhar versão por versão. Então, o WordPress ele é muito perigoso pelos plugins. O WordPress é uma ferramenta assim segura, pura. Só que os plugins de terceiros que tem muitos problemas que a gente consegue identificar no mercado de WordPress, tá? Partindo para aqui, a gente tem a ferramenta de Burp Suite, tá? A gente já falou da ferramenta do Burp Suite numa aula aqui de quase uma hora, se não me engano foi de 50, 60 minutos, sei lá, por aí. Só para Burp Suite. O que o Burp Suite consegue te ajudar em algumas dessas coisas que eu falei aqui dentro do DVWA, né? O Burp Suite consegue fazer brute force, o Burp Suite consegue alterar a requisição web. Então, por exemplo, você está logando com admin, e digamos que tem uma trava de JavaScript na tela de login para você não conseguir ficar rodando aquilo dali o tempo inteiro. O que o Burp Suite pode fazer? Ele pode fazer via requisição. Então, se aquela página de login estiver consultando uma API e você consegue fazer um proxy ali junto com o Burp Suite e consegue capturar aquelas informações e ficar testando com o repeater, você pode ser que consiga fazer um brute force legal com o Burp Suite, bypassando aquela segurança que tem naquele site ali, tá? Eu já vi também gente que coloca o captcha do Google só para assustar, que não funciona. Ele é meio chatinho de implementar, falando em nível de PHP, mas depois que tu implementa a primeira vez, tu pega o carro e vai embora, porque não precisa se preocupar. Precisa se preocupar da aplicação cair, mas ele corta bem legal. Eu já coloquei ele aliado a um Google Analytics para conseguir ver o que estava batendo no site. Aí eu via que tinha algumas requisições, tipo assim, o cara tentava 3 vezes o IP lá da Indonésia e morria a conexão. O cara nunca mais acessava o site, até porque, né, a base do Google Site Verification tem alguma nomenclatura bonitinha para isso, para Analytics, para AdSense e pro CAPTCHA do Google, mas ele já tem uma base muito forte. Então, por exemplo, sei lá, eu entrei no site do Técnicas, o site do Técnicas tem uma verificação de CAPTCHA lá do Google, só que o meu IP já está na blacklist do Google. Aí o que acontece? Eu não consigo entrar no site do Técnicas. Então é bem legal a gente usar frameworks, tá? Ferramentas de terceiros grandes que se preocupam com segurança, que são voltadas para segurança, justamente por esse motivo, que a gente fica tranquilo na hora de implementar essas ferramentas, tá? Uma que a gente usa muito também é o Dirb e o Dirbuster. O que esses caras fazem?
O Dirbuster e o Dirb, tá? Tem o GoBuster também que faz a mesma coisa. Ele vai ser responsável por exemplo, evitar que aconteça o que a gente fez aqui. A gente fez um file upload, eu tentei acessar o arquivo aqui de qualquer jeito e não consegui. Esse cara, ele utiliza de um dicionário de palavras e fica testando. Por exemplo, a primeira palavra daquele dicionário dele lá é João. Aí ele testa João. Opa, deu 404. Aí ele testa José. Deu 404. E quando retorna um 200, um código 200, que é um código de sucesso, falando em cabeçalho web, ele já te fala, olha, esse site tem essa URL aqui, tem esse caminho de URL e seria interessante você dar uma verificada nele, tá? Vamos descer mais um pouco. Tem o nosso famigerado SQL Map, que a gente utiliza muita coisa. Por exemplo, essa parada que eu fiz aqui. Cadê? Meu Deus do céu. Aqui. De colocar um 1 aqui, ou 1 igual a 1, ele já faria automaticamente, eu não precisaria ficar digitando aquilo dali que nem maluco, tá? E por último, tem a nossa cerejinha do bolo, que é o AspZap, que ele já tava, né? Tá ainda até aberto aqui, tá? O que esse carinha consegue dizer pra gente? Tá abrindo de novo. Não sei se vocês já usaram, ele funciona praticamente igual a Kinetics, tá? Então, o que ele faz? Ele pega o URL que você deixou ali e ele vai testando justamente as 10 vulnerabilidades que eu citei dessa empresa aqui, OASP, que eles fazem esse teste no triênio, se eu não me engano, de 3 em 3 anos. Eles fazem esse teste e o OASP Zap, que é o ZID Attack Proxy, ele consegue testar essas URLs através dessas vulnerabilidades que ele conhece. Então, por exemplo, eu testei um site aqui, eu vou até passar para vocês, eu tenho os sites anotados aqui, bem legais para vocês conseguirem fazer teste de XSS, Brute Force, SQL Injection, e não ser preso com isso, tá? Então, tem esse XSS Game aqui, appspot.com. Quando eu testei ele, tá? Vou até abrir ele aqui no navegador. Deixa eu pegar o URL dele aqui, XSS Game. Quando eu acesso ele aqui, let me in, eu coloco qualquer coisa aqui, beleza, aí show. Aí vamos trocar essa query aqui para script tag, né? Aquele famigerado script tag que todo mundo sabe fazer. É vida. É pop. Hack é vida. Fecha o script tag. Opa, tinha que copiar lá na frente, né? Vamos dar F5 aqui. Botei a query aqui, ó. Congratulations, você executou seu alerta, hacking é vida, você pode avançar para o próximo nível. Tá? Então esse site aqui ele é vulnerável a SQL, a XSS, justamente para você testar o seu nível de XSS, tá? Então quando eu rodei a ferramenta do Zap nele aqui, ó, o AspZap, ele conseguiu pegar que é um alerta vermelho, né, que é um alerta mais crítico, prioritário, que esse carinha aqui está vulnerável a XSS refletido. Beleza? Isso aqui é legal, tá? Para quando você não quiser ter muito trabalho. Tá? Eu sei que hacker é tudo preguiçoso, a maioria, né? Então, não quer ficar testando site na mão, ver se tem XSS. Roda primeiro uma ferramenta dessa, ou a Kinetics, tá? A Kinetics é pago, essa é de graça. Só você baixar aí, ou já tem instalado na Kali, você pode utilizar. E ele mostra justamente aqui que ele conseguiu fazer um alert, ó. Ele justamente conseguiu alertar na página. Então, poupa um trabalho enorme que a gente tem quando a gente vai fazer esses testes. Ele consegue pegar XSS, consegue pegar SQL Injection. Se, por exemplo, o seu site estiver mostrando arquivos mais, tá? Que seria nesse file inclusion aqui que eu mostrei para você. Caramba, eu nunca jogar Minecraft. Nesse file inclusion aqui que eu mostrei para vocês, tá? Ele conseguiria pegar aqui também. Show? Então ele mostraria aqui, por exemplo, você tem um file inclusion, isso não é legal e tudo mais. Ele conseguiu pegar o robot, ele conseguiu pegar as imagens, CSS, tá?
São várias coisas que ele alerta aqui para vocês, tudo baseado em ataques web já conhecidos no mercado. Então ele poupa um trabalho gigantesco que você teria e você só tem o trabalho de ir lá e validar e conseguir escalar isso para alguma vulnerabilidade real, né? Porque ficar dando alert na página é uma vulnerabilidade, mas tu não vai pegar a senha do presidente dos Estados Unidos assim. Então, de acordo com o que você consegue fazer de estudo, é bom ter o Zap para conseguir fazer isso. A gente estuda a página, vê o que está vulnerável e vê se consegue escalar aquela vulnerabilidade ali, tá? Eu vou mandar os links aqui para o Bruno, ele botar no chat aí para vocês brincarem. Foi um pouco sem formatação, desculpa aí. Mas é isso aí, galerinha. Eu queria mostrar para vocês, era justamente isso. As ferramentas que a gente utiliza, a maneira de fazer isso na mão, sem precisar usar ferramenta, como proteger essas aplicações, tá? Que vocês podem estar construindo. E são as, sei lá, eu acho que, cara, eu classifico isso, eu não sei se eu tenho direito de classificar isso como as vulnerabilidades que eu mais conheço e que mais vejo como pentester, mas eu classificaria XSS, SQL Injection e File Upload como top 3 aí de qualquer site que foi escrito meia boca, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenham anotado essas dicas aí que eu trouxe para vocês. Isso daí é muito tempo de trabalho como desenvolvedor web, muito tempo de trabalho como ethical hacker. Então, tem muita gente que não consegue entender algumas coisas da web justamente por isso, porque é um mundo muito abrangente. Se tem milhões de aplicações na internet, tem milhões de formas de você conseguir validar aquelas dali para vulnerabilidade. Então, a ideia foi justamente trazer isso para vocês conseguirem ficar mais familiarizados com os ataques, com as proteções, tá? Para o pessoal do Blue Team, com as proteções que se pode fazer e como elas são construídas. Beleza? Pedro, excelente. Até, pessoal, complemento aí, tá? Que tem uma aula do Pedro dentro da comunidade do Técnicas de Invasão, que ele ensina a montar um laboratório de estudos, tá? Então, a instalar algumas plataformas e tal. Eu não lembro qual que é a live, acho que é a penúltima, né? Não, a última? Eu acho que é a live da SQL Injection. É a live a aula do SQL Injection. Não, é uma anterior. É do Burp? Ou não? Não, acho que é da SQL Injection. É, SQL Injection. Ele ensina a montar, né, um ambiente para estudar SQL Injection. Ele mostra, por exemplo, DWA, instalação, tal, como fazer lá. Vale a pena dar uma olhada, tá? Tem esse conteúdo dentro da plataforma. Os links vão estar embaixo da aula, tá? Os links que ele utilizou, de referências, lá na comunidade ou Técnicas de Invasão. Eu até vou botar o link no chat aqui para o pessoal. Olha, ó, para quem não tá na comunidade e quer estudar, é de presente aí os links para vocês aí. Tá? Mas, Pedro, eu acho que basicamente é isso aí. Cara, foi excelente a aula. Muito obrigado pelo conteúdo, pelo conhecimento. Outra coisa, né, Pedro? Você volta quando tem a próxima aula, Pedro? Sua? Na próxima aula, na próxima sexta-feira, deixa eu conversar. Na próxima sexta, toda sexta, né? Toda sexta. Deixa eu só confirmar a mensagem com o Danilo aqui. No calendário. Ficou para dia... Acho que eu tenho aqui também, peraí. 19/3. É dia 19, sexta. Uhum. Qual que vai ser o tema? Descobrindo vulnerabilidades e explorando. Show. Bom, por enquanto, deixa eu ver aqui. E o Nicto? Cara, o Nicto é mais uma opção de usar o Nicto, na verdade, né? Eu gosto mais de usar o Sniper do que o Nicto. Eles fazem praticamente a mesma coisa. O Zap também faz a mesma coisa que o Nicto. Pessoal, o Scanner é muito, tem muita opções assim, né? Tem o ASP Zap também, que é da OASP. Uhum. Tem do Burp e tal, tem várias opções no mercado. Tem um que é legal também pago, também é bem potente, também a versão paga. Tem o Aracne também, que é bom pra caramba. Então, tem plataformas de SaaS também que você usa na nuvem. O próprio Nest também trabalha com aplicações web, tem plugin de aplicações web. Só que o Nest é bem carinho. É caro. Dá pra comprar um 10 Akunetix com Nest.
Ao decorrer do curso, da pessoal do Técnicas de Invasão, lá no módulo de analisar, aqui no módulo de analisar, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, espera aí. Aqui, ó, os alunos aí, até como guia de estudo, né? Assim que vocês chegarem no módulo de analisar, aqui, ó, a gente vai falar sobre scanners de vulnerabilidades, tá? Então, a ideia de um scanner, de uma vulnerabilidade e tal, é uma aula de 30 minutos, cara, a galera adora essa aula, tá? Então, é uma aula focada aí nisso, né? A gente tem também o WP Scan, uma aula com Nessus também, ensinando a configurar o Nessus, vendo, assim, né, um scanner mais completo, assim, uma ferramenta, tal, que roda com agendamento e tal. É líder de mercado, então, né, cara? Fica tranquilo que a gente vai chegar aí nesse tópico. Você vai entender o conceito por trás do scanner, que nada mais é do que um hacker, né, que sabe várias vulnerabilidades e testa todas de forma automatizada. eu falo, né? Se a gente pensar em programação, né, pessoal? Programação cara, o ser humano ele é bom para criar, né, para coisas novas, tal. Só que a gente é horrível para repetir tarefas, né? Então, o scanner nada mais é do que repetir várias tarefas que a gente já descobriu, digamos assim, que a gente sabe que existe a possibilidade e tal. Tem uma base de dados com várias vulnerabilidades e ele testa, né, a existência de todo aquele banco de dados no alvo, no caso. Porém, como o próprio Pedro falou, tem que ter a prova de conceito, né? Muitas vezes pode ter lá um alerta que tá, tudo bem, mas é limitado a um hello world ali no XSS, por exemplo, não consegue ter uma interação. Ou então é possível baixar o arquivo, mas não tem permissão no servidor para executar aquele arquivo e tal. São várias coisas que podem, como assim, negar, no caso, o resultado de um scanner lá. Mas, Pedro, basicamente... Um scanner deu com uma vulnerabilidade positiva, não quer dizer que você vai conseguir explorar ela, né? Exatamente. Correto. Então, Pedro, obrigado demais aí pela aula, tá? Lembrando que os alunos, tá, vai estar disponível a aula na plataforma até às 9 horas da manhã. A gravação está disponível para vocês lá com os links, com o material. Muito obrigado de verdade aí a todos que participaram.